Segunda Guerra Mundial, a Batalha de Stalingrado. A Batalha de Stalingrado foi a maior batalha da Segunda Guerra Mundial. A batalha foi travada entre tropas alemãs, Wehrmacht, e tropas soviéticas, Exército Vermelho, entre julho de 1942 e fevereiro de 1943. Caracterizada por violentos combates internos, a Batalha por Stalingrado foi a maior, mais de 2,2 milhões de soldados envolvidos, e a mais sangrenta, entre 1,8 a 2 milhões de mortos, feridos ou capturados. Os maciços esforços soviéticos e o esgotamento da força militar alemã resultaram em uma vitória soviética que foi crucial para o destino do conflito. Antecedentes históricos: Operação Barbarossa. Em 1941, a Segunda Guerra Mundial estava em pleno andamento, e a Alemanha nazista, comandada por Adolf Hitler, estava no auge de sua conquista militar. Então os alemães e seus aliados invadiram a União Soviética em junho deste ano na chamada Operação Barbarossa, cujo objetivo era conquistá-la de forma dura e rápida, semelhante ao que aconteceu na França, com 3 alvos principais: a cidade de Leningrado, Moscou, capital da União Soviética, e a área do complexo industrial de Stalingrado. As forças do eixo obtiveram várias vitórias em solo soviético até o inverno de 1941. Com o início do inverno rigoroso, os alemães começaram a capitular, com pesadas perdas. O plano de conquistar Moscou teve de ser arquivado e o exército alemão recuou para se concentrar nos preparativos para o verão de 1942. Foi nesse cenário que o exército alemão e seus aliados tentaram conquistar Stalingrado em julho de 1942. Início da batalha. Os alemães cercaram Stalingrado, fazendo com que milhares de pessoas fugissem da cidade e cruzassem o rio Volga até o leste da União Soviética. Contudo, houve um grande problema com o ataque alemão a Stalingrado. Hitler dividiu demasiadamente o exército alemão, enfraquecendo e limitando a capacidade de combate da linha de ataque da Wehrmacht. O ataque à parte sul da União Soviética foi realizado pelo Grupo de Exércitos Sul. Com o início da Operação Azul e a aproximação do exército alemão ao Cáucaso, Adolf Hitler ordenou que as tropas fossem divididas em 2 partes, A e B. Sendo que o Grupo B atacaria a região do Cáucaso com o objetivo de tomar os poços de petróleo da região. Por outro lado, o Grupo B recebeu ordem de atacar Stalingrado. O primeiro ataque a Stalingrado foi realizado por meio de bombardeios lançados pela Luftwaffe. Esses ataques deixaram partes de Stalingrado em ruínas. O ataque de 23 de agosto, em particular, matou cerca de 40.000 pessoas durante uma campanha de bombardeio de 14 horas levada a cabo pelos alemães. Stalin considerou a defesa de Stalingrado crucial, tanto simbolicamente, já que a cidade levava seu nome, quanto estrategicamente. Como resultado, a cidade de Stalingrado entrou em estado de guerra total e, no final de julho, foi emitida a Ordem número 227, também conhecida como Nishagnazad. Nenhum passo atrás. A ordem estabelecia que desertores e traidores deveriam ser executados imediatamente. Um total de 13.500 pessoas foram executadas em Stalingrado por esta ordem. A situação do exército soviético em Stalingrado era deveras crítica, e os soviéticos estavam à beira do colapso. Todos os dias, milhares de feridos atravessavam às pressas o Volga em barcos vindos de Stalingrado, regressando carregados de munições e soldados descansados. A situação era tão desesperadora que por vezes os reforços viram-se obrigados a cruzar o rio durante a luz do dia, tornando-se assim alvos fáceis para os aviões alemães. Os navios soviéticos também eram alvos fáceis para as aeronaves alemãs, que bombardeavam diariamente a área de Stalingrado. Em 12 de setembro de 1942, o comandante Friedrich Paulus prometeu a Hitler que Stalingrado seria conquistada em 24 dias. Enquanto os alemães marcaram uma data para a conquista da cidade, Stalin nomeou Vasily Chuikov para organizar a defesa de Stalingrado. A promessa de Chuikov a Stalin era defender a cidade até a morte. O primeiro ataque terrestre em grande escala da Alemanha a Stalingrado ocorreu em 13 de setembro. A luta intensificou-se quando os alemães romperam a linha defensiva de Stalingrado.
Em Stalingrado, cada casa, cada esquina, cada quarteirão era disputado pelo controle. Os relatos soviéticos descrevem a pressão em Stalingrado como 10 vezes pior que o inferno. Logo, Chuikov descobriu que uma boa maneira de combater os alemães era mover as linhas soviéticas para mais perto das linhas alemãs, para que os ataques aéreos da Luftwaffe não acontecessem. As ruínas da cidade tornaram-se um grande obstáculo ao avanço dos veículos blindados, e para piorar a situação dos alemães, baterias antitanque foram espalhadas por toda a cidade. Contra todas as probabilidades, os soviéticos conseguiram enfraquecer o moral do exército alemão. Neste contexto, os que mais chamam a atenção são os franco-atiradores, que concentraram os seus ataques nos oficiais e causaram o pânico no exército alemão, enquanto as bruxas da noite, apelido dado pelos nazistas às aviadoras militares soviéticas que realizavam ataques aéreos noturnos contra o exército alemão. Contra-ofensiva soviética. Percebendo que os alemães estavam mal preparados para a ofensiva de inverno, o alto comando decidiu lançar uma contra-ofensiva geral na frente de Stalingrado, a fim de aproveitar a fraqueza temporária dos alemães. O Exército Vermelho, sob o comando do general Georgi Zhukov, lança em 21 de novembro de 1942 a Operação Urano, a grande contra-ofensiva soviética que cercou o 6º Exército Alemão dentro da cidade de Stalingrado e demais tropas do eixo em torno de Stalingrado, que mudou a maré da batalha, selando o destino do combate. Com a ordem de Hitler de não se entregarem, os alemães enfrentaram os soviéticos, mesmo estando em grande desvantagem. Friedrich Paulus pediu a Hitler que autorizasse uma retirada, mas o pedido foi prontamente recusado. Adolf Hitler afirmava que iria capturar a cidade e os flancos vulneráveis seriam mantidos com fervor patrióticos. Em fevereiro de 1943, em pleno inverno, os soldados alemães sucumbiram à fome, ao frio e à falta de equipamentos e suprimentos. O exército de Paulus, composto por cerca de 200.000 soldados cansados da guerra, foi condenado pelas negações de Hitler. Outra força alemã na área, liderada por Erich von Manstein, não resistiu e se retirou. Soldados alemães que permaneceram em Stalingrado se renderam em 16 de fevereiro de 1943. Foi a segunda derrota em grande escala do Terceiro Reich durante a Segunda Guerra Mundial. Quem ganhou e sua importância histórica? Após mais de um ano de uma luta feroz, a União Soviética saiu vitoriosa. Eles não apenas conseguiram proteger a cidade, mas também expulsaram os alemães de seu território. Esta batalha é considerada um divisor de águas no contexto da Segunda Guerra Mundial. Após a Batalha de Stalingrado, a situação das duas forças se inverteu, pois a produção industrial soviética excedeu em muito a capacidade de produção alemã. O número de novos soldados soviéticos prontos para a batalha aumentava consideravelmente enquanto os quadros alemães diminuíram. E a partir de então, a União Soviética passou a impelir os alemães e seus aliados para Berlim, onde estes, juntamente com os aliados, finalmente derrotaram a Alemanha nazista em 1945. E aí? Aprovou esse vídeo? Então não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever em nosso canal para mais conteúdos exclusivos. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!